Bom dia, terceiro ano. Vamos começar a nossa aula de hoje? Aula de Ciências da Natureza. Você vai pegar a sua apostila grupo 5 e vai colocar essa apostila na página 222. Nós vamos continuar falando sobre a extinção das espécies. Na aula passada, nós falamos sobre a extinção dos dinossauros. O processo de extinção dos dinossauros aconteceu de uma forma natural, ou seja, um meteoro caiu na Terra e, infelizmente, os dinossauros não resistiram a esse impacto. Mas existe um outro tipo de extinção, que é aquela extinção causada pelo próprio ser humano. De que forma? Através da caça ilegal e predatória. O que é a caça? Muitas pessoas têm como lazer caçar animais, matar por prazer, né? E também, às vezes, devido à eliminação do habitat natural. Quando a gente destrói a floresta onde esse animal vive, ele não encontra mais os recursos para sua sobrevivência e acaba morrendo e pode ser que a espécie entre em extinção. Uma outra causa artificial da extinção também é a introdução de espécies em um habitat do qual não fazem parte. Eu vou explicar para vocês o que é esta causa aqui. Vocês estão vendo essa imagem? Essa imagem, ela mostra uma família de javali. Qual que é o problema? O problema é que o javali, ele não é um animal nativo do Brasil. O javali, ele foi trazido para o Brasil pelos europeus. E é o seguinte, em um determinado ecossistema, lembra que a gente estudou o que é ecossistema no comecinho do ano? O ecossistema é um lugar onde há a interação entre os seres vivos. Então, o javali, ele foi inserido no ecossistema amazônico. Lá no ecossistema da Amazônia, os seres que lá vivem, os animais que lá vivem, eles têm uma relação, eles interagem. E essa relação a gente chama de cadeia alimentar, onde um animal serve de alimento para o outro. E o que aconteceu? Com a chegada do javali, que não pertence ao ecossistema amazônico, o javali ele é um predador. Então ele passou a comer e matar os animais de pequeno porte, principalmente os ovos dos jacarés, e deixa eu ver aqui, e das tartarugas. Só que não existe nenhum animal na Amazônia que consegue comer ou matar o javali. E ele começou a se tornar um problema no ecossistema amazônico, por quê? Porque ele foi se reproduzindo muito, já que nenhum animal se alimenta de javali, consegue matar um javali, e conforme ele vai crescendo, ele vai matando as outras espécies que não conseguem sobreviver a ele. Nesse caso aqui, o governo brasileiro autorizou as pessoas a caçarem e matarem o javali. Mas por que que nesse caso a caça foi liberada? Foi liberada porque o javali não é uma espécie natural do Brasil. Continuando, existem categorias de extinção. Por exemplo, a ararinha azul. A ararinha azul, ela está extinta do Brasil, ou seja, não existe mais. Em lugar nenhum você consegue ver uma ararinha azul. Então, ela está extinta, é a primeira categoria. Existe a categoria extinto na natureza, que é quando o animal não existe na natureza mais, em habitat natural, mas em alguns zoológicos existem exemplares desse animal. E esses exemplares, eles são mantidos dentro dos zoológicos, as pessoas fazem a reprodução para quê? Para que essa espécie não desapareça por completo. Por exemplo, o mutum de Alagoas é uma ave nativa da Mata Atlântica. Não existe mais mutum de Alagoas na Mata Atlântica. Você só encontra o mutum em reservas, zoológicos e cativeiros. E também existe a categoria dos animais ameaçados de extinção, como por exemplo a tartaruga de pente. Esses animais ameaçados de extinção, eles ainda existem na natureza, mas em pouquíssimas quantidades.
e eles estão a um passo de entrar em extinção. Então, essas são as 3 categorias da extinção que existe, combinado? Para treinar esse exercício, para treinar esse conceito, nós vamos fazer esse exercício aqui. O exercício é o seguinte: você tem aqui uma legenda. Cor vermelha, espécie extinta. Cor roxa, espécie extinta na natureza. Cor azul, espécie ameaçada de extinção. Por exemplo, o dodô é uma ave que foi extinta há mais de 350 anos. Se é uma ave que foi extinta, você vai pintar o quadradinho do dodô de vermelho. O oryx de cimitarra é um animal parente do boi que fica na região norte da África. Ele é encontrado hoje apenas em cativeiro, em zoológicos. Bom, se ele é encontrado apenas em cativeiro, então ele é uma espécie extinta na natureza. Então, você vai pintar o quadradinho do dodô de roxo. E por último, a petúnia, que é uma planta da América do Sul, ela está ameaçada de extinção. Se ela está ameaçada, você vai pintar o quadradinho de azul. Essa página já foi feita para servir de exemplo. E agora nós vamos fazer juntinhos essa página aqui. Agora que eu já expliquei então para vocês a legenda, nós vamos fazer a atividade da página 225. Eu vou falando para vocês a situação de cada uma dessas espécies e vocês vão pintando de acordo com a legenda. A araucária, ela é uma árvore nativa do sul do Brasil e ela está ameaçada de extinção. Então, ameaçada de extinção, qual cor do quadradinho? Olha para a legenda, que a legenda tá aqui, e pinta aqui. Esse peixe aqui, o pirapema, o camurupim, ele também está ameaçado de extinção. Olha na legenda, pinta o quadradinho. Esse caranguejo, guaiamum, ele também está ameaçado de extinção. Então, olha na legenda, pinta o quadradinho. Essa perereca aqui, Phinomedusa fimbriata, ela é uma espécie extinta, ok? Ela não existe mais. Então, se é uma espécie extinta, olha aqui e pinta o quadradinho. A ararinha azul também, como a gente viu aqui atrás, olha só a diferença, gente. Aqui ele fala arara azul pequena. A arara azul pequena, ela está extinta. Porém, a ararinha azul, que é uma espécie de porte menor, ela não está totalmente extinta. Ela ainda existe em cativeiro, ou seja, ela só foi extinta da natureza. Então, olha aqui, espécie extinta da natureza, qual que é a cor? E por último, o tilacino, que é uma espécie de canino, foi extinto, não existe mais. Se ele foi extinto, qual que é a cor dele? Você vai pintar cada quadradinho com a sua respectiva cor. E agora nós vamos fazer o exercício da página 226. Leia o texto a seguir e responda ao que se pede. O território brasileiro ocupa quase metade da América do Sul e é um dos países com a maior diversidade de espécies no mundo. Mais de 100 mil espécies animais e 40 mil espécies vegetais. As espécies ameaçadas de extinção são aquelas cujas populações e habitats estão desaparecendo rapidamente, de forma a colocá-las em risco de se tornarem extintas. A conservação dos ecossistemas naturais, flora, fauna e seres microscópicos, garante a sustentabilidade dos recursos naturais e permite a manutenção de vários serviços essenciais à manutenção da biodiversidade. A conservação da biodiversidade brasileira para as gerações presentes e futuras e o desenvolvimento sustentável são, na atualidade, os maiores desafios do Ministério do Meio Ambiente. Qual é a pergunta? De acordo com o texto,
como é possível evitar a extinção das espécies? Então, esse texto fala uma forma da gente evitar a extinção das espécies. E aonde que está falando que forma que é essa? Nesse parágrafo aqui, ó. A conservação dos ecossistemas garante a sustentabilidade e permite a manutenção de vários serviços essenciais à manutenção da biodiversidade. Então, qual é a forma que nós temos de evitar a extinção das espécies? Conservando os ecossistemas, ou seja, mantendo o local onde esses animais vivem intacto, sem destruição. Isso faz com que as espécies vivam por mais tempo e não sejam extintas. Agora que eu já expliquei, você vai elaborar a sua resposta. Não precisa copiar, você pode elaborar uma resposta sua, de acordo com o texto, baseado na minha explicação, tá bom? Peixe-leão, o terror do Caribe. Gente, vamos conhecer a história desse peixe. É uma história muito interessante. A tia Letícia vai ler para vocês. O jornalista Ayrton Escobar mergulhou pela primeira vez nas águas ao redor da ilha de Bonaire, no Caribe, em outubro de 2009. Ele comentou com outros mergulhadores ter visto um filhote de peixe-leão. Um ano depois, após investigar, o repórter descobriu que havia peixe-leão na ilha de Bonaire, porém eles não eram nativos do Caribe, mas de outro lado do mundo, das regiões da Indonésia e das Filipinas. O peixe-leão é uma espécie exótica, é um predador voraz que come tudo que encontra pela frente e se reproduz muito rápido. Fora do seu habitat original, ele não tem predadores naturais. A quantidade de peixe-leão nas águas da ilha de Bonaire preocupa as autoridades locais, que autorizaram os mergulhadores cadastrados a caçar e matar esses peixes. A invasão do peixe-leão teria começado na década de 1980, quando esses animais, utilizados em aquários, foram soltos no mar da Flórida, nos Estados Unidos. A espécie então começou a se reproduzir no oceano e a migrar de ilha para ilha até tornar-se uma praga. Então, olha só o que aconteceu. O peixe-leão, ele vive, o lugar natural, o habitat natural dele é na Indonésia. Alguns exemplares de peixe-leão viviam em um aquário nos Estados Unidos. Eles pegaram esses peixes do aquário e soltaram no mar, porque o aquário foi desativado. Esses peixes começaram a se reproduzir e foram descendo o oceano até chegar nas ilhas do Caribe. E chegando lá nas ilhas do Caribe, nenhum outro animal dessas ilhas conseguia comer e matar esse peixe. Então ele foi se reproduzindo tanto que ele começou a matar todos os animais aquáticos dessa região. Então o governo, preocupado, liberou que os mergulhadores mergulhassem só para matar esse peixe, porque ele tinha se tornado uma praga. Esse é o grande problema de você tirar um animal do habitat natural dele e levar para outro. São duas hipóteses. A primeira é que o animal não sobrevive e morre, mas a segunda é que ele se torna o mais forte de todos e acaba matando os outros. Depois de entender a história do peixe-leão, de acordo com o texto, por que a caça ao peixe-leão foi autorizada? Por que o governo do Caribe permitiu que os mergulhadores caçassem e matassem o peixe-leão? As alternativas estão aqui, você vai marcar aquela que é a correta. E agora nós vamos falar sobre proteção aos animais. Existe um documento chamado Declaração Universal dos Direitos Animais. Esse documento ele foi criado para evitar que os animais sofressem maus tratos. Dentro desse documento, existem algumas leis que as pessoas têm que respeitar em relação aos animais. Primeiro, se você tem um animal que você escolheu para ser seu animal de estimação, você não pode bater, você não pode judiar, você não pode maltratar e você também não pode abandonar. Esse é um direito do animal. Se você escolheu um animal para ser o seu animal de estimação, você tem que cuidar dele como se fosse seu filho. Outra questão: os animais que são utilizados para trabalho
ou para esporte, eles não podem realizar atividades físicas que são cansativas, né? E que levam à exaustão. Porque, por exemplo, eu já vi, não sei se vocês já viram algumas reportagens na televisão de cavalos puxando carroça e os donos não dão água para o cavalo, coloca muito peso na carroça. Muitas vezes o cavalo não aguenta, né? O trabalho puxado e acaba morrendo. Aqui tem a história de um cavaleiro brasileiro que ele foi desclassificado das Olimpíadas do Rio de Janeiro de 2016 devido à Declaração Universal dos Direitos Animais. Por quê? Quando ele foi montar no seu cavalo para participar da prova de hipismo, a espora que ele estava usando machucou o cavalo. E aí, por ter machucado o cavalo, ele foi desclassificado da prova. Ele não pôde mais participar e nem competir. Então, a Declaração Universal dos Direitos dos Animais serve para proteger os animais de maus tratos. E agora, nesse espaço aqui, você tem um animal de estimação? Qual? Se não tem, gostaria de ter? Se você tem, você vai desenhar aqui. Se você não tem, você também vai desenhar um que você gostaria de ter, combinado? Essa é a página 231. Meninos, a nossa aula de hoje chegou ao fim. Assim que você terminar, você vai me mandar foto das páginas 225, 226, 227 e 231, que são as páginas que nós fizemos as atividades, para a tia Letícia poder corrigir, tá bom? Um beijo para vocês e até a próxima aula.